Aula 1. Quebra de hidratação. Olá, Ana. Tenho trabalhado muito a manhã toda e acho que está na altura de uma pequena pausa de hidratação. O que acha de ambos pegarmos um copo de água refrescante? É uma ideia fantástica, John. Manter-se hidratado é tão importante, especialmente quando se está a trabalhar longas horas. Eu poderia definitivamente usar uma pausa para a água. Absolutamente. É fácil ficar preso no nosso trabalho e esquecer de cuidar do básico, como ter a certeza de que estamos a beber água suficiente. Tens toda a razão. A hidratação adequada é fundamental para manter os níveis de energia e foco mental ao longo do dia. Definitivamente. Acho que quando faço um esforço consciente para saborizar água regularmente, sou muito mais produtivo e alerta. O mesmo aqui. Mesmo uma rápida pausa na água pode fazer uma grande diferença em como me sinto. É como um pequeno reset tanto para o corpo como para a mente. Exatamente. É incrível o impacto que algo tão simples como manter-se hidratado pode ter. Muito bem, vamos para a cozinha e nos servir um bom copo frio? Absolutamente, vamos fazê-lo. Vou correr com você até lá. O primeiro a chegar ao dispensador de água ganha. Ah, está pronto. Corre em direção à cozinha. Ei, não é justo, você tem uma liderança. Absolutamente. Pequenas quebras de hidratação como esta são tão subestimadas. É como um mini reset para recarregar e voltar a focar. Não podia estar mais de acordo. Muito bem, sinto-me energizado e pronto para enfrentar o resto do dia. Regresso ao trabalho. Sim, vamos fazê-lo. Obrigado pelo lembrete da pausa na água, John. Estou logo atrás de ti, hidratado e motivado. A qualquer hora, Ana. Manter-se hidratado é a chave para sustentar a nossa produtividade. Muito bem, vamos fazer isto. Lição 2. Manter o passaporte seguro durante a viagem. Olá, Ana. Estou um pouco preocupado em manter o meu passaporte seguro durante a minha próxima viagem. Tem alguma dica para garantir que permaneça seguro? Absolutamente. Posso definitivamente partilhar alguns conselhos sobre isso. Proteger o seu passaporte é tão importante quando viaja. Ótimo, eu apreciaria muito isso. Estou um pouco nervoso por potencialmente perdê-lo ou ser roubado. Compreendo a preocupação. Perder o seu passaporte pode ser um incômodo e realmente atrapalhar os seus planos de viagem. Definitivamente. Qual é a melhor maneira de o manter seguro durante toda a viagem? Bem, uma das coisas mais importantes é guardá-lo numa carteira ou bolsa de viagem dedicada que possa usar perto do seu corpo. Assim, isso faz muito sentido. Dessa forma, não fica só solto na minha bolsa ou no bolso. Exatamente. Uma carteira de viagem ou bolsa de pescoço ajuda a evitar que seja extraviada ou levada sem o seu conhecimento. Isso é uma ótima dica. E há outras precauções que devo tomar? Sim, tente evitar retirar o seu passaporte desnecessariamente. Só o tenha de fora quando for absolutamente necessário, como nas passagens fronteiriças. Entendi. Faz sentido. Não quero estar a acenar e a chamar a atenção para ele. Precisamente. E quando precisar apresentá-lo, seja discreto e fique de olho nele. Bom ponto. Vou estar mais vigilante sobre isso. Devo ter em mente mais alguma coisa.
Vamos ver. Certifique-se de fazer cópias das páginas importantes, por precaução. Isso pode realmente ajudar se for perdido ou roubado. Assim, as cópias são um ótimo backup de se ter. Vou ter a certeza de que o farei antes de ir embora. Maravilhoso! E guarde as cópias separadas do passaporte real, apenas por segurança. Inteligente. Vou guardá-los numa parte diferente da minha bagagem. Isto é um conselho muito útil, Ana. Estou tão feliz por poder dar algumas dicas úteis. Proteger o seu passaporte é tão crucial quando viaja. Absolutamente. Sinto-me muito mais preparado e confiante agora em mantê-lo seguro. Muito obrigado por dedicar um tempo a me guiar sobre isso. Claro que estou feliz por poder ajudar-te a acalmar-te. Lembrem-se, um pouco de planeamento proativo pode ajudar muito a evitar problemas de passaporte. Tens toda a razão. Muito bem, estou a sentir-me bem com isto agora. É hora de encomendar a carteira de viagem. Excelente! Tenho a certeza que vais ter uma viagem maravilhosa e sem preocupações. Deixe-me saber se precisar de outras dicas de viagem. Vai fazer. Obrigado mais uma vez, Ana. Muito bem, de volta ao planeamento da viagem. Vou. Lição 3. Enfrentando a rendição em Yorktown. Bom dia, Ana. Estava a ler sobre a famosa Batalha de Yorktown durante a Revolução Americana. Sabia que os britânicos acabaram por se render lá? A sério, acho que não tinha conhecimento de todos os detalhes sobre a rendição britânica em Yorktown. Poderia dizer-me mais sobre isso? Absolutamente. Aparentemente, o comandante britânico, General Cornwallis, estava a enfrentar uma força maciça americana e francesa e percebeu que não tinham escolha senão render-se. Uau! Os britânicos estavam em menor número e superados então? Posso imaginar que deve ter sido uma decisão muito difícil para Cornwallis tomar. Sim, absolutamente. Segundo as contas, tentou atrasar ao inevitável o maior tempo possível, mas as tropas americanas e francesas mandaram-nas completamente cercadas. Entendo. Portanto, Cornwallis estava essencialmente de costas contra a parede sem nenhum caminho viável para a vitória. A rendição deve ter sido sua única opção nessa altura. Exatamente. Ele acabou por enviar um dos seus oficiais, um homem chamado Boisler, para se encontrar com o comandante americano e se render formalmente. Vejo. Então Boisler foi quem deu a notícia da rendição britânica ao lado americano. Deve ter sido um momento tenso e histórico. Definitivamente. O comandante norte-americano, George Washington, aceitou a rendição, acabando efetivamente com os grandes combates da Guerra Revolucionária. Uau! Isso é simplesmente incrível. A Batalha de Yorktown deve ter sido um grande ponto de viragem para garantir a independência americana. Absolutamente. Foi uma vitória estratégica e moral maciça para os americanos e os seus aliados franceses. Os britânicos foram essencialmente derrotados nessa altura. Isso é fascinante. Só consigo imaginar o leque de emoções de ambos os lados. O triunfo americano versus a humilhação britânica de ter de se render. Sim, foi sem dúvida um momento agridoce, mas abriu o caminho para que os americanos acabassem por prevalecer na sua luta pela independência.
Certo, foi um passo crucial nessa luta longa e duramente travada. Que momento histórico incrível para aprender. Definitivamente. É sempre interessante mergulhar nos detalhes destas batalhas cruciais e pontos de viragem da história. Concordo plenamente. Estudar eventos como a rendição de Yorktown dá-nos uma apreciação mais profunda dos sacrifícios e lutas do passado. Absolutamente. Muito bem. Sinto-me inspirado a fazer mais algumas pesquisas sobre este capítulo da Revolução Americana. Obrigado pela conversa envolvente, Ana. Claro, John. Fico sempre feliz em discutir eventos históricos fascinantes como este. Estou ansioso para ouvir mais sobre os seus estudos contínuos. Maravilhoso. Vou ter a certeza de que partilharei quaisquer outras ideias interessantes que descobrir. Muito bem, voltemos aos livros para mim. Falo consigo em breve. Lição 4. Enfrentando um projeto DY gerenciável. Ei, Ana, estou a pensar em fazer um pequeno projeto de bricolagem em casa este fim de semana. O que acha? Algum conselho? Ótimo, John. Os projetos de bricolagem podem ser tão gratificantes. Que tipo de tarefa tinha em mente? Bem, estava a pensar em refazer uma peça antiga de mobiliário, como uma cômoda ou algo assim. Isso soa viável. Absolutamente. Esse é um projeto perfeito para iniciantes. O acabamento de móveis é um DY realmente satisfatório para enfrentar. Fantástico. Bom saber. Quero ter a certeza de que não vai ser demasiado esmagador, sabe? Definitivamente. Queremos começar com algo que é considerado moderado na dificuldade. Desta forma, pode concluí-lo num prazo razoável. Exatamente. Não quero morder mais do que posso mastigar. Algumas horas de trabalho é mais ou menos o que pretendo. Isso soa bem. A repintura de uma cômoda ou peça de mobiliário semelhante deve ser muito viável nesse período de tempo. Ótimo. É um alívio ouvir isso. E quais são alguns dos principais passos envolvidos num projeto de repintura de mobiliário? Bem, o principal é arrancar o acabamento antigo, lixá-lo e depois aplicar uma nova mancha ou tinta. Ok, isso faz sentido. A decapagem e o lixamento são normalmente as peças mais demoradas. Sim, normalmente o trabalho de preparação de remover o acabamento antigo e suavizar a superfície pode demorar mais tempo. Mas com as ferramentas certas, é muito gerível. É bom saber. Vou certificar-me de ter todos os suprimentos e equipamentos necessários alinhados de antemão. Definitivamente, essa preparação será fundamental. E não se esqueça do equipamento de proteção como luvas e uma máscara para lixamento. Assim, bom ponto. Segurança em primeiro lugar. Muito bem. Isto é tudo muito útil, Ana. Estou a sentir-me muito confiante em abordar este projeto agora. Maravilhoso! Fico feliz em poder fornecer algumas orientações úteis. Basta levá-lo passo a passo e não tenha medo de pedir ajuda se precisar. Absolutamente. É uma ótima dica. Talvez eu tenha de o prender para lhe dar uma mão em algum momento. Ah, percebeste? Estou sempre feliz em ajudar com uma aventura de Y. Deixa-me saber como foi. Estou torcendo por ti. Vai fazer. Muito obrigado. Muito bem.
é hora de começar a planear este projeto de repintura de mobiliário. Parece bom, John. Aproveito o processo e mal posso esperar para ver o produto acabado. Eu também não. Isso vai ser divertido. Muito bem, de volta à prancha de desenho. Falo consigo mais tarde. Lição 5. Planear o itinerário de férias perfeito. Ei, Ana, eu poderia usar a tua ajuda a planear o itinerário para a minha próxima viagem. Alguma dica para ter a certeza de atingir todos os pontos imperdíveis? Absolutamente. Ficaria feliz em dar uma mão. Para onde é que vai exatamente nestas férias? Estou a pensar em visitar uma nova cidade onde nunca estive antes. Quero aproveitar ao máximo o meu tempo lá. Maravilhoso! Pesquisar as principais atrações turísticas desse destino será a chave para elaborar um itinerário envolvente. É uma ótima ideia. Qual é a melhor maneira de encontrar os sites mais populares e interessantes para ver? Bem, eu começaria por fazer algumas pesquisas online. Procure listas das principais atraços da cidade, bem como quaisquer museus renomados, pontos de referência ou locais históricos. Ok, isso faz sentido. Alguma outra dica para compilar um itinerário completo? Definitivamente tente misturar uma variedade de atividades, culturais, naturais, culinárias, etc. Dessa forma, você terá uma experiência bem elaborada. Bom ponto. Não quero que seja demasiado pesado em nenhum tipo de atração. Exatamente. E não deixe de deixar algum espaço aberto na programação também, para exploração espontânea ou tempo de inatividade. Isso é uma ótima dica. Não quero sobreembalar o itinerário e acabar por me sentir apressado. Absolutamente. Construa alguma flexibilidade para que possa realmente saborear cada experiência sem se sentir pressionado pelo tempo. Isso é muito inteligente. Alguma outra coisa obrigatória enquanto estou a montar este itinerário? Deixa-me pensar. E não se esqueça de pesquisar quaisquer eventos especiais ou festivais que aconteçam durante as suas datas. Assim, esse é um ponto fantástico. A sincronização com os acontecimentos locais pode tornar a viagem ainda mais memorável. Definitivamente. Acrescenta uma camada extra de autenticidade e emoção à visita. Adoro essa ideia. Muito bem. Isto é um conselho super útil, Ana. Sinto-me muito mais equipado para planear um itinerário fantástico agora. Fantástico! Estou tão feliz por poder fornecer algumas orientações úteis. Deixe-me saber se precisar de outras dicas enquanto finaliza os detalhes. Vai fazer. Muito obrigado. Muito bem. É hora de mergulhar na investigação e planear esta viagem. Parece ótimo, John. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre as experiências incríveis que acaba por ter nas suas férias. Eu também não. Estou a ficar muito entusiasmado com isso. Muito bem. De volta ao processo de planeamento. Falo consigo em breve. Lição 6. Descobrindo experiências de gemas escondidas. Olá, Ana. Enquanto estou a finalizar o meu itinerário de viagem, espero descobrir algumas experiências escondidas na cidade. Alguma dica sobre como encontrar esses locais fora do caminho? Absolutamente. Esse é exatamente o tipo de coisa em que posso ajudá-lo. Descobrir essas joias escondidas é a chave para ter uma viagem autêntica e imersiva.
Ótimo, eu apreciaria muito isso. Quero ir além das atrações turísticas padrão e descobrir mais algumas experiências únicas. Definitivamente. Bem, um ótimo lugar para começar é verificar blogs locais, fóruns de viagens e até redes sociais para obter dicas privilegiadas. Assim, isso faz todo o sentido. Os locais conhecerão todos os pontos secretos que os turistas muitas vezes perdem. Exatamente. Podem apontá-lo para cafés de bairro peculiares, museus menos conhecidos ou eventos culturais excêntricos. É uma ideia fantástica. Vou ter de fazer algumas escavações para encontrar esse tipo de recomendações hiperlocais. Absolutamente. E não tenha medo de se aventurar fora das principais zonas turísticas também. As descobertas mais interessantes são muitas vezes nos bairros residenciais mais silenciosos. Bom ponto. Quero realmente mergulhar no verdadeiro caráter e cultura da cidade. Definitivamente. E enquanto estiver a explorar, não tenha vergonha de pedir recomendações pessoais aos locais. Isso é uma ótima dica. As pessoas que lá vivem conhecerão todas as joias escondidas que até os blogs podem perder. Precisamente. Apenas iniciar conversas casuais pode levá-lo a algumas experiências realmente únicas e especiais. Adoro essa abordagem. Muito bem, tudo isto é um conselho super útil. Sinto-me inspirado a fazer alguns mergulhos profundos para descobrir essas joias escondidas. Maravilhoso! Estou tão contente por poder fornecer algumas orientações úteis. Deixe-me saber se descobrir algum ponto particularmente surpreendente fora do caminho. Absolutamente. Vais ser o primeiro a saber. Isto vai tornar a minha viagem muito mais memorável e autêntica. Tenho a certeza que vai. Descobrir essas joias escondidas é uma parte tão gratificante da viagem. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre as tuas aventuras. Eu também não. Estou muito entusiasmado com isso. Muito bem. É hora de começar a pesquisar a internet e falar com os locais. Parece bom, John. Boa caça. Sei que vais descobrir algumas experiências verdadeiramente especiais. Espero que sim. Muito bem. De volta à investigação. Obrigado mais uma vez por toda a vossa ajuda, Ana. Lição 7. Planear a escapadinha perfeita de fim de semana. Ei, Ana, estava a pensar em fazer uma viagem de fim de semana em breve. Tem alguma sugestão para um ótimo destino? Oh, uma escapadela de fim de semana parece adorável. Para onde estava a pensar ir? Terei todo o gosto em fornecer algumas recomendações. É isso mesmo, estou aberto a ideias. Adorava encontrar um sítio relativamente perto que tivesse muitas coisas divertidas para fazer. Está bem. Bem, que tipo de vibração é que você procura? Uma viagem descontraída e focada na natureza ou algo mais urbano e cosmopolita? Essa é uma ótima pergunta. Acho que estou a inclinar-me mais para uma escapadela relaxante e inspirada na natureza desta vez. Perfeito. Tenho exatamente o sítio em mente então. Já alguma vez esteve no campo a cerca de 1 hora fora da cidade? Não, na verdade não. Como é que está lá fora? É absolutamente deslumbrante. Colinas ondulantes, pequenas cidades pitorescas e toneladas de oportunidades de recreação ao ar livre. Oh, isso soa muito atraente.
Que tipo de atividades estão disponíveis nessa área? Bem, existem vários belos parques estaduais com trilhos para caminhadas, vistas panorâmicas e até algumas cascatas. Cascatas. Isso soa fantástico. Adorava fazer caminhadas e apreciar a paisagem natural. Isso é perfeito. Adoro descobrir esses tipos de joias locais únicas numa viagem de fim de semana. Definitivamente. E as acomodações lá fora variam de acolhedores BIBS a modernas configurações de glamping, então você tem opções. Glamping, hein? Isso pode ser uma experiência muito divertida e única. Estou intrigado. Acho que adorariam. Fica com a natureza, mas com mais alguns confortos do que o tradicional camping. Sim, isso soa bem no meu beco. Muito bem. Com certeza despertou o meu interesse nesta escapadela no campo. Maravilhoso! Terei todo o gosto em enviar-lhe algumas recomendações mais específicas sobre onde ir e o que fazer quando decidir avançar com o planeamento. Isso seria fantástico. Ana, agradeço muito que dedique um tempo a falar sobre isto comigo. Claro que estou sempre feliz em ajudar a planear uma fabulosa viagem de fim de semana. Deixe-me saber se precisar de outras sugestões enquanto confirma os detalhes. Vai fazer. Muito obrigado. Está bem. Altura de começar a procurar reservar esta escapadela no campo. Parece bom, John. Espero que tenha uma escapadela de fim de semana absolutamente maravilhosa e rejuvenescedora. Eu também. Estou muito entusiasmado com isso. Muito bem. De volta ao processo de planeamento. Falo consigo em breve. Lição 8. Partilhar desafios de trabalho com um amigo. Bom dia, Ana. Estava atrasado para o trabalho esta manhã. Também teve problemas para chegar a tempo hoje? Oh, percebo, isso não é divertido. A que horas acabou por sair para o escritório? Se não se importa que eu pergunte. Bem, eu queria estar lá às 8 da manhã, mas só acabei por sair pela porta por volta das 8h15. O trânsito também era um pesadelo. Credo, deve ter sido uma deslocação estressante. Imagino que chegar um pouco atrasada ao escritório não era o ideal. Definitivamente não. O meu chefe costuma ser muito compreensivo, mas ainda odeio atrasar, sabe? Absolutamente. Compreendo perfeitamente esse sentimento. A pontualidade é tão importante, sobretudo num contexto profissional. Exatamente. Felizmente, o meu chefe estava de bom humor hoje e não me deixou muito duro com isso. Bom, pelo menos é bom ouvir isso. É sempre um alívio quando o seu gestor está disposto a lhe dar um pouco de folga nessas situações. Com certeza. Só tento ter a certeza de que não é um problema recorrente, sabe? Não quero abusar desse entendimento. Definitivamente não. Estabelecer uma reputação de fiabilidade e diligência é tão crucial, especialmente no início de um trabalho. Absolutamente. Gosto muito do meu trabalho, por isso a última coisa que quero é que o meu chefe pense que não estou a levar a sério.
Posso imaginar. É tudo uma questão de manter esse equilíbrio delicado entre ser um funcionário produtivo e confiável e, ao mesmo tempo, ter um gerente compreensivo. Exatamente. Felizmente, o meu chefe e eu temos uma boa relação de trabalho, mas nunca quero testar isso demasiado. É ótimo que já tenhas essa relação positiva. Isso torna muito mais fácil lidar com pequenos soluços, como atrasos desta manhã. Definitivamente. Sinto-me muito afortunado a esse respeito. Muito bem. Chega de falar do meu drama de trabalho. Como tem corrido o teu dia até agora? Ou, sabes, apenas a habitual azáfama de segunda-feira. Nada demasiado fora do comum da minha parte. Bem, é bom ouvir isso. Às vezes, as segundas-feiras podem ser um pouco difíceis, mas parece que estamos a manter-se a par das coisas. Na maior parte, sim. Embora eu tenha tido um pequeno problema técnico que me atrasou um pouco esta manhã. Esses podem ser os piores. Odeio quando pequenos problemas inesperados são uma chave na jornada de trabalho. Absolutamente. Mas, felizmente, a minha equipa de TI foi rápida em resolver o problema, por isso voltei aos trilhos em pouco tempo. Bem, isso é bom, pelo menos. Ter um sistema de suporte responsivo é tão crucial, especialmente para esses tipos de soluços. Concordo plenamente. Muito bem, provavelmente devia voltar a isso. Deixe-me saber se precisar de mais alguma coisa, John. Vai fazer. Obrigado, Ana. Aproveite o resto do seu dia e tente não trabalhar muito. Vou fazer o meu melhor. Tome cuidado e tente evitar mais atrasos relacionados com o tráfego. Percebeste? Muito bem. De volta à rotina para mim. Falo consigo em breve. Lição 9. Navegando no processo de procura de emprego. Muito bem. Vou começar a procurar vagas agora. Tem outras dicas para garantir um processo de procura de emprego tranquilo? Absolutamente. Ficaria feliz em partilhar mais alguns conselhos. O que exatamente procura na sua próxima função? Bem, espero encontrar algo no campo do marketing que me permita utilizar as minhas capacidades criativas. Ok, percebi. Nesse caso, recomendo adaptar o seu currículo e carta de apresentação para cada pedido de emprego específico. Boa chamada! Quero ter a certeza de destacar a experiência e as qualificações relevantes para cada posição. Exatamente. Personalizar os seus materiais mostra ao empregador que é um candidato atencioso e engajado. Faz sentido. E quanto ao processo de candidatura real, alguma dica aí? Definitivamente, seja diligente em seguir todos os passos necessários. Não pule nenhuma parte da aplicação. Definitivamente. Não quero correr o risco de ser esquecido porque perdi algo na submissão. Absolutamente. E tente submeter os seus materiais o mais rapidamente possível após a publicação de uma vaga. O madrugador apanha frequentemente o verme. Bom ponto. Terei de ficar a par das novas listagens e responder rapidamente. Algum outro conselho sobre a fase de candidatura? Deixa-me pensar. E não deixe de pesquisar a fundo a empresa antes da sua entrevista. Isso é uma ótima sugestão. Quero entrar a sentir-me bem informado sobre a organização e o papel.
Exatamente. Mostra que está realmente interessado e investido na oportunidade. Com certeza. E o processo real de entrevista? Alguma dica aí? Definitivamente. Pratique responder a perguntas comuns da entrevista com antecedência. Isso vai ajudá-lo a sentir-se mais confiante. Boa chamada. Quero ter a certeza de que sou articulado e atencioso nas minhas respostas. Absolutamente. E não se esqueça de preparar algumas perguntas perspicazes para fazer também ao entrevistador. Essa é uma dica muito inteligente. Quero demonstrar o meu envolvimento e curiosidade sobre o papel. Precisamente. É tudo uma questão de mostrar que és um candidato entusiasmado e bem preparado. Adoro. Tudo bem. Isto é um conselho super útil, Ana. Sinto-me muito mais equipado para navegar na procura de emprego agora. Fantástico! Estou tão feliz por poder fornecer algumas orientações úteis. Deixe-me saber se alguma outra dúvida surgir ao longo do caminho. Vai fazer. Muito obrigado. Está bem. Está na hora de começar a ver as listas de emprego. Parece bom, John. Desejando-lhe a maior sorte na sua procura de emprego. Agradeço. Estou muito entusiasmado por começar este processo. Muito bem. De volta ao trabalho. Lição 10. Explorando o ar livre. Ei, Ana, aquele trilho de caminhada que recomendou parece perfeito. Que outras atividades ao ar livre eu poderia experimentar nessa área? Bem, a grande coisa sobre esse parque é a variedade de opções. Uma vez que os trilhos para caminhadas são tão bem conservados, pode definitivamente fazer algumas caminhadas de bicicleta de montanha também. Ou mountain bike. Isso é uma ótima ideia. Não vou de bicicleta há muito tempo, mas seria uma forma divertida de cobrir mais terreno. Absolutamente. É uma maneira fantástica de explorar as rotas cênicas. E se está a sentir-se aventureiro, eles também têm excelentes pontos de escalada. Escalada, hein? Agora isso está a aumentar ainda mais. Não tenho muita experiência com isso, mas pode ser um novo desafio fixe. É definitivamente um pouco mais intenso, mas os instrutores lá são super úteis para fazer com que os iniciantes se instalem com segurança. Estaria a escalar algumas falésias impressionantes. Isso soa realmente estimulante. E as atividades aquáticas? Existem lagos ou rios nas proximidades para remar? Ou sim, há um belo lago a uma curta distância de carro do trilho. Poderia alugar um caiaque ou canoa e sair na água. Parece fantástico. Adoro estar na água. Um passeio tranquilo de caiaque seria a maneira perfeita de relaxar. Definitivamente. É tão sereno e calmante. Além disso, pode até ver alguns animais selvagens fixos se ficar de olho. Oh, isso é um bónus adicional. Terei de levar a minha câmara depois. E quanto a outras experiências únicas na zona? Bem, há um fantástico centro de reabilitação de vida selvagem nas proximidades que faz visitas guiadas. Pode-se chegar de perto com todo tipo de animais resgatados. Uau, isso soa fascinante. Adoraria saber mais sobre a vida selvagem local e como eles estão a ser cuidados. É uma experiência educativa muito fixe. E até tem uma pequena área de zoológico onde podemos interagir com algumas das criaturas mais amigáveis.
Um zoológico, não é? Isso poderia ser uma atividade divertida se eu trouxer as sobrinhas e os sobrinhos para a viagem. Absolutamente. Os miúdos gostariam disso. Muitas oportunidades de aprendizagem prática naquele parque. Isto está a deixar-me ainda mais animado para planear esta aventura ao ar livre. Tantas coisas fixes para explorar. Fico muito feliz em ouvir isso. Com todas essas opções, terá um tempo fantástico na natureza. Mal posso esperar. Ok, é hora de começar a traçar o itinerário. Obrigado por todas as ótimas recomendações, Ana. Claro que fico feliz em ajudar. Deixe-me saber se precisar de outras dicas à medida que finaliza os planos. Vai fazer, aprecio. Vê-lo mais tarde. Lição 11. Manter um estilo de vida saudável. Ei, Ana, tenho tentado incorporar mais frutas e vegetais na minha dieta ultimamente. Alguma dica de como tornar essa transição um pouco mais fácil? Boa chamada, John. Aumentar a sua ingestão de frutas e vegetais é uma parte tão importante da manutenção de um estilo de vida saudável. Definitivamente. Sei que preciso de obter mais desses alimentos nutritivos, mas às vezes pode ser difícil fazer a mudança. Ouço-te. Bem, uma coisa que me ajudou muito foi começar pequeno e fazer mudanças graduais. Isso faz sentido. Tentar reformular toda a minha dieta de uma só vez pode ser um pouco esmagador. Exatamente. Talvez comece por trocar o seu lanche da tarde por algo como uma maçã ou palitos de cenoura. Oh, isso é uma ótima ideia. Pequenas mudanças como essa podem aumentar ao longo do tempo sem parecer demasiado drástico. Absolutamente. E tente encontrar maneiras de colocar mais vegetais nas refeições que já gosta. Como a mistura de espinafres ou couve num smoothie de pequeno almoço. Isso é uma boa dica. Exatamente. Ou até mesmo jogar alguns brócolos ou pimentos extras no seu prato de massa favorito. Isso soa delicioso. Gosto da ideia de fazer dela uma integração perfeita, em vez de uma revisão completa. Precisamente. E não se esqueça de manter-se hidratado ao longo do dia também. Isso é tão importante para a saúde geral. Bom ponto. Definitivamente. Preciso de ser melhor a bebericar água de forma consistente. Definitivamente. Leve consigo uma garrafa reutilizável e tente recarregá-la regularmente. É um ótimo hábito para entrar. Muito bem. Isto é um conselho muito útil, Ana. Sinto-me inspirado a começar a fazer algumas mudanças mais saudáveis. Fantástico! Estou tão feliz por poder dar algumas dicas úteis. Basta dar um passo de cada vez e estará a sentir-se bem no instante. Com certeza. O progresso lento e constante é o caminho a percorrer quando se trata de mudanças de estilo de vida. Absolutamente. E lembre-se, trata-se de encontrar mudanças sustentáveis que funcionem para as suas necessidades e preferências únicas. Ótimo ponto. Não quero preparar-me para o fracasso tentando fazer muito de uma só vez. Exatamente. Progredir sobre a perfeição. Essa é a chave. Conseguiste isto, John. Agradeço o incentivo, Ana. Muito bem.
É hora de pôr em prática estes hábitos saudáveis. Parece bom. Desejando-lhe muita sorte. Aproveite a viagem para um você mais saudável. Obrigado. Estou muito entusiasmado com isso. Muito bem, de volta ao assunto. Falo consigo em breve. Aula 12. A arte da comunicação eficaz. Olá, Ana. Queria saber a sua opinião sobre a importância de uma capacidade de comunicação eficaz. Acho que são essenciais para o sucesso, não acha? Estou absolutamente de acordo. Desenvolver fortes capacidades de comunicação é tão crucial, tanto pessoal como profissionalmente. Definitivamente. Ajuda-nos a expressar as nossas ideias com clareza, a construir relações mais fortes e a navegar em todo tipo de situações de forma mais eficaz. Exatamente. A comunicação eficaz é a base de muitos aspectos das nossas vidas e interações. Exatamente. E acho que é uma área com a qual muitas pessoas realmente lutam, mesmo que não percebam. Isso é um bom ponto. A comunicação é algo que muitas vezes tomamos como garantido, mas requer prática e refinamento intencionais. Definitivamente. Mesmo pequenas coisas como a escuta ativa e a linguagem corporal podem fazer uma grande diferença. Absolutamente. Estar presente e empenhado na comunicação, em vez de apenas esperar a sua vez de falar, é tão importante. Concordo plenamente. E estar ciente das pistas não verbais que estamos a enviar também é fundamental. Com certeza. Coisas como fazer contacto visual, usar uma postura aberta e falar com confiança podem realmente elevar a nossa comunicação. Exatamente. E a capacidade de adaptar o seu estilo de comunicação a diferentes contextos também é crucial. Definitivamente. Ser capaz de comunicar eficazmente com colegas, clientes, amigos e familiares requer algumas nuances. Precisamente. Tem de aprender a ser um pouco camaleão na forma como se expressa. Absolutamente. E não se esqueça também do valor de uma escrita clara e concisa. Isso é uma grande parte da comunicação. Bom ponto. Elaborar e-mails, relatórios e apresentações bem escritos é tão importante quanto a comunicação verbal. Definitivamente. É tudo uma questão de poder transmitir a sua mensagem de uma forma que seja facilmente compreendida e impactante. Exatamente. Muito bem. Esta foi uma grande discussão. Sinto que aprecio melhor o poder de uma comunicação eficaz. Fantástico! Estou tão feliz por poder ajudar a fornecer algumas ideias. É uma habilidade tão crítica e que vale a pena desenvolver continuamente. Concordo plenamente. Muito bem. É tempo de pôr em prática estes princípios de comunicação. Obrigado. Agradeço muito o conselho. Muito bem, de volta a isso. Lição 13. A evolução do equipamento de ténis. Lembra-se da época em que todos os melhores jogadores do mundo usavam raquetes de fibra sintética? Isso mudou muito o jogo, não foi? Oh, definitely. It was a game changer.
The transition from traditional wooden rackets to those high-tech synthetic ones had a huge impact. Absolutamente. Parecia realmente ampliar o poder e a velocidade do jogo, o que não ajudava em nada para nós, jogadores amadores. Não brinca. Tentar acompanhar os profissionais a esmagar a bola à velocidade da luz foi suficientemente difícil. Haha, tell me about it. I felt like I was always a step behind, no matter how hard I tried. O mesmo aqui. Era como se os profissionais tivessem essa vantagem injusta com as suas raquetes de alto desempenho. Exatamente. E, claro, uma vez que a tecnologia se tornou mais popular, tornou-se uma expectativa e não um luxo. Definitivamente. De repente, as velhas raquetes de madeira não funcionavam mais se quisesse ser competitivo. Totalmente. Obrigaram muitos jogadores casuais a melhorarem o seu equipamento, mesmo que fosse um investimento. Com certeza. Mas suponho que veio apenas com a evolução do desporto. A tecnologia estava fadada a moldar o jogo em algum momento. Absolutely. And it's not like the pros were using anything illegal or against the rules. It was just the natural progression. Certo, exatamente. Apresentou novos desafios, mas também abriu novas possibilidades em termos de competência e estratégia. Definitivamente. Quer dizer, pensem no quanto o jogo mudou desde os tempos das raquetes de madeira. É noite e dia. Completamente. O poder, a rotação e o controle que os jogadores podem alcançar com as raquetes modernas é simplesmente alucinante. Sem dúvida. Fez do ténis um desporto tão dinâmico e acelerado para ver e jogar. Definitivamente. Os avanços do equipamento elevaram realmente o atletismo e o carisma do jogo. Concordo totalmente. Foi realmente fascinante testemunhar a evolução da tecnologia do ténis ao longo dos anos. Absolutamente. Isso só mostra como mesmo pequenas inovações podem ter um grande impacto num desporto. Com certeza. Muito bem. Eu poderia falar o dia todo sobre a história do equipamento de ténis. Mas provavelmente devia voltar à minha rotina de exercícios. Sim, boa ideia. Aproveite a sua prática de ténis e deixe-me saber se alguma vez quiserem ir às quadras juntos. Absolutamente. Isso seria uma explosão. Muito bem. De volta a isso. Falo consigo em breve, Ana. Lição 14. Planear uma aventura ao ar livre. Ótimo. Então quanto vão custar-nos as licenças para esta viagem de acampamento? Deixe-me verificar o site do parque para as taxas específicas de permissão. Quero garantir que isso seja inserido no nosso orçamento. Boa chamada. Sei que as licenças podem realmente somar, por isso teremos de contabilizar isso corretamente. Absolutamente. Aqui está. Parece que a taxa de autorização por pessoa é de $25 para o fim de semana. Ok, nada mal. E quantas pessoas estamos a planear ter novamente no nosso grupo? Acredito que somos apenas nós 4, você, eu, a Sarah e o Michael. Encontrei-o. Então seriam $100 no total para as licenças então. Sim, está certo.
Vamos querer ter a certeza de que isso é considerado nos custos gerais da viagem. Com certeza. Por falar em custos, teve a oportunidade de procurar parques de campismo e aluguer de equipamento. Sim, tenho feito algumas pesquisas sobre isso. Os parques de campismo no parque custam cerca de $50 por noite. Ok, nada mal. E quanto ao equipamento? Precisamos de alugar alguma coisa ou estamos todos aí? Bem, tenho uma mochila e um saco de dormir decentes, mas provavelmente precisaríamos alugar uma tenda e um fogão de acampamento. Bom ponto. Acho que tenho uma velha tenda para 2 pessoas que poderíamos usar, mas alugar um fogão de acampamento seria inteligente. Isso funciona. Ok, então licenças, parques de campismo e aluguer de um fogão. Estamos realmente a começar a organizar toda esta viagem. Definitivamente. Estou a ficar animado para sair na natureza para o fim de semana. Já faz muito tempo desde a nossa última aventura de camping. Eu sei, eu também. Vai ser tão bom desligar e desligar um pouco. Tempo perfeito antes da agitada temporada de férias. Absolutamente. Muito bem, vamos ver. Acho que abrange toda a grande logística. Há mais alguma coisa em que deveríamos estar a pensar? Vamos ver. Vamos definitivamente querer ter a certeza de que embalamos muitos lanches e refeições para nos manter abastecidos. Boa chamada. Posso cuidar dessa parte. Talvez possamos fazer uma mistura de pré-fabricado e alguma cozinha fácil de acampamento. Parece perfeito. Ok, acho que estamos realmente a começar a definir todos os principais detalhes aqui. Maravilhoso! Isto está a deixar-me ainda mais entusiasma para a nossa escapadinha de fim de semana. Eu também, vai ser muito divertido. Muito bem, vou continuar a pesquisar mais algumas coisas, mas este é um ótimo começo. Soa bem. Agradeço muito que assumam a liderança de todo o planeamento, Ana. Claro que fico feliz em o fazer. O trabalho em equipa faz o sonho funcionar, certo? Absolutamente. Muito bem, vou deixar-vos voltar a isso. Vou começar a preparar o meu equipamento. Lição 15. Lidar com os atrasos nos voos. Ei, Ana, acabei de receber um e-mail a dizer que o meu voo está atrasado 2 horas. Ou não? O que devo fazer durante a longa espera? Ou não, é uma chatice saber do atraso do voo. Mas não se preocupe, existem algumas coisas que pode fazer para aproveitar ao máximo esse tempo extra. Tens razão. Não devia deixar isso arruinar o meu dia. Que tipo de sugestões tem para passar o tempo de forma produtiva? Bem, antes de mais nada, recomendo encontrar um local confortável no aeroporto para montar acampamento. Talvez pegue um assento aconchegante perto de uma tomada elétrica para poder manter seus dispositivos carregados. Boa chamada. Preciso de ter a certeza de que o meu telemóvel e o meu computador portátil estão completamente apetrechados. E depois o quê? Bem, podes usar o tempo extra para fazer algum trabalho, se precisares. Ou se procura relaxar, pode ler um livro ou ouvir um podcast. Ambas são grandes ideias. Estive a ter a ideia de me recuperar de algumas leituras, por isso esta é a oportunidade perfeita. Exatamente. E se precisarem de uma pausa no tempo de ecrã, podem sempre explorar um pouco o aeroporto. Pegue um lanche, navegue pelas lojas ou observe as pessoas.
Oh, eu gosto desse plano. Uma pequena aventura no aeroporto pode ajudar a quebrar o tempo. E tenho a certeza de que também conseguiria encontrar uma refeição saborosa para comer. Definitivamente. Só não se esqueça de ficar de olho no seu portão de embarque para não perder nenhum anúncio. Bom ponto. Vou ter de definir alguns alarmes ou lembretes no meu telemóvel. Não quero ficar demasiado distraído e perder o meu voo. Absolutamente. E se começarem a sentir-se muito ansioso, podem até procurar um passe de um dia para a sala de estar do aeroporto. É uma ideia interessante. Um pequeno oásis de conforto e comodidades pode ser apenas o bilhete. Exatamente. Poderia ser uma boa maneira de relaxar e recarregar as energias durante a longa espera. Gosto do som disso. Muito bem. Isso deu-me algumas grandes ideias para manter produtivo e sã durante o atraso. Maravilhoso! Fico feliz em poder dar algumas sugestões úteis. Apenas tente manter-se positivo e aproveitar ao máximo o tempo extra. Vai servir. Muito obrigado pelo conselho. Sinto-me muito melhor com este inesperado soluço de voo. Claro que fico feliz em ajudar. Desejamos-lhe a melhor experiência de viagem possível daqui em diante. Agradeço, Ana. Muito bem. É hora de pôr em prática estas táticas de combate aos atrasos. Parece bom. Aproveite o resto do seu dia. Viagens seguras. Vai fazer. Falar consigo em breve. Aula 16. Navegar no aeroporto com facilidade. Ei, Ana. Estou um pouco estressado por ter de navegar neste enorme aeroporto durante a minha escala. Tem alguma dica para me ajudar a circular com facilidade? Não te preocupes, John. Os aeroportos podem ser esmagadores, mas existem muitos recursos para o ajudar a encontrar o seu caminho. Em primeiro lugar, não tenhas medo de pedir orientações. Bom ponto. Normalmente não sou de parar e pedir ajuda, mas no aeroporto é provavelmente a melhor maneira de chegar aonde preciso ir. Absolutamente. Os balcões de informações em todos os terminais estão lá por uma razão. A equipe pode fornecer orientações inestimáveis. Isso é verdade. Eu deveria tirar proveito disso. E acho que os mapas e a sinalização do aeroporto também são bastante abrangentes. Definitivamente. A maioria dos principais aeroportos tem excelentes sistemas de orientação, com sinais claros que o direcionam para portões, recolha de bagagem, restaurantes e muito mais. Ok, é muito bom saber isso. Vou ficar de olho nesses sinais direcionais enquanto estou a andar por aí. E não se esqueça, pode sempre consultar o site ou a aplicação do aeroporto no seu telemóvel. Normalmente têm mapas interativos e atualizações em tempo real. Assim, é uma ótima ideia. Vou fazer o download da aplicação antes do meu voo para que eu a tenha à mão durante a minha escalada. Exatamente. A tecnologia nos dias de hoje pode ser muito útil para navegar em aeroportos desconhecidos. Só não se esqueça de ficar de olho no seu portão de embarque. Boa chamada! Vou definir alguns lembretes no meu telemóvel para não perder a noção do tempo e perder o meu próximo voo. Movimento inteligente. E se ficar virado ou sem saber para onde ir, pergunta a um dos funcionários do aeroporto. Estão lá para ajudar. Tens razão. Não é preciso ter vergonha disso. Prefiro engolir o meu orgulho do que acabar perdido no terminal.